Bom dia, caros alunos, mais um encontro com a filosofia. Tá, a gente vai dar aqui uma continuidade à nossa unidade, que estamos vendo desde o início. A gente falou um pouco sobre a reversão divina, depois eu coloquei para vocês a questão da patrística, né? E mais Santo Agostinho, que é um dos maiores representantes dessa corrente que se desenvolveu nesse processo, né? Da Idade Média, que foi essa corrente patrística. E dentro dessa formação da religião, ou seja, da filosofia cristã, né? Veio essa corrente minha aí, que é o neoplatonismo. Né? O neoplatonismo foi uma corrente de pensamento filosófico de várias doutrinas de pensadores de diferentes centralidades de inspiração filosófica que aderiram à interpretação, né, das teses de Platão. A partir daí que eles fizeram essa interpretação das teses de Platão, eles trouxeram para essa corrente, fazendo assim novos adeptos, que eles eram conhecidos como uma nova seita mística religiosa. E esses grupos de adeptos, ou seja, dessa corrente, eles faziam a sua adoração divina de crenças particulares, porque eles faziam essa interpretação como era realmente a visão religiosa naquele momento. Como eu falei, né, essa corrente filosófica, né, a partir daí tiveram vários adeptos, como Plotino, Porfírio e até o Santo Agostinho, que veio realmente desses adeptos, sendo que mais na frente vai entender, né, como é essa visão de Santo Agostinho com essa corrente. Né? Então, esses filósofos neoplatonistas, né, tiveram bastante influências e se destacaram. O maior deles foram Porfírio e Plotino. Plotino é o que fundou nessa corrente, né, essa escola de grande influência na Roma no século III. Plotino apoiado pelos pensamentos e influência, né, da filosofia que ensinava os homens a se libertar da vida terrena e contemplava realmente a meditação, e a partir daí eles faziam essa adoração a um só objetivo, que era Deus. Então, Plotino ele nasceu em 2203 e morreu em 269. Né? Ele fundou essa corrente neoplatonismo com uma visão da interpretação dos manuscritos de Platão, para que pudesse realmente ter uma ideia de como a filosofia podia se aproximar mais, né, da realidade de Deus. Assim que foi realmente a ideia de Plotino naquele primeiro momento. Mas como surgiu essa corrente? Então é interessante a gente ver o seguinte: na primeira dificuldade a que se definia a corrente neoplatonismo, né, pois o grupo de pensadores denominados hoje, como a gente pode dizer, são diferentes ideias de doutrinas de intenções, que alguns deles têm os aspectos dessa corrente neoplatonismo, que pode ser realmente considerado naquele momento como uma seita, né, pagã, que crescia juntamente com o cristianismo e os seus primeiros séculos na existência. Os filósofos neoplatonistas começaram a se inspirar sua interpretação nas ideias, né, de muitos caras ao cristianismo, com a existência de uma unidade chamada Deus, mas esses aspectos bem distintos. Por outro lado, podemos considerar que o neoplatonismo é uma corrente de pensamentos filosóficos pela centralidade em busca da referência teórica da própria filosofia e do pensador grego antigo de Platão. Como falei, a inspiração do Platão, que é conhecido como filósofo grego antigo, que trouxe, né, esses adeptos a fazer a sua interpretação e fundar essa corrente, mas com um propósito de auxiliar a filosofia por uma questão religiosa. Como falei, de acordo com o pensador Plotino, Deus para ele é uno, que é uma palavra que ele utilizou, né, dentro da corrente. Uno significa Deus supremo, né, qual tudo que se depende, tudo que se forma ao redor da sociedade da Terra era Deus, que é perfeito, imóvel e eterno, e a causa da existência, né, de todas as coisas realmente do universo. Assim, o Sol, como fonte que propaga a luz, Deus seria realmente a fonte que propagaria a própria realidade. Com isso, né, como acabei de falar para vocês, o Plotino, que foi inspirado a desenvolver essa corrente através, né, de uma sua inspiração do filósofo antigo Platão, ele trouxe, né, a aproximação dessa filosofia grega por uma aproximação de uma formação realmente de filosofia religiosa, buscando assim o seu entendimento que Deus seria único, né, imóvel, e também, né, buscava que ele era eterno, e começava a pregar isso para que a sociedade pudesse se libertar.
pensar. A partir daí ele diz que o nous, que eu falei para vocês, né, a partir do nous advém, né, da filosofia grega, que significa a filosofia antiga, com ideias, né, filosóficas que utilizavam essa concepção, né, do filósofo realmente pré-socrático Anaxagora, né? Anaxagora teve inspiração desse Plotino e essa visão, né, de Uno pode ser definida como uma inteligência suprema e racional. Até no momento, né, o mesmo como a divindade. O próprio filósofo Plotino, ele começou a traçar alguns principais filósofos neoplatonismo mais promissor, esse discípulo de Amônio, né? Amônio foi outro também filósofo que se aproximou muito dessa corrente, né? Fundou realmente o neoplatonismo junto com o Plotino, né? Com as suas ideias, né, filosóficas, começaram a traçar, né, a questão única, né, que governaria o mundo, que seria Deus. E essa divindade ele chamava de Nous, por conta, né, que ele trouxe essas ideias daqueles filósofos antigos, pré-socráticos, como Anaxagora, que pregava muito a questão do nous, né? Que para ele o nous seria realmente Deus, que é imóvel e eterno. Apesar do Porfírio e Plotino serem pagãos, olha bem, Agostinho estudou também muito realmente essa corrente. E a partir daí, deixando pelos filósofos como uma biografia disponível importante sobre a filosofia grega antiga. A partir desse momento, o que Santo Agostinho fez? Ele interpretou, né, aqueles manuscritos antigos das filosofias gregas e readaptou para uma filosofia realmente religiosa, que seria a filosofia cristã. Dessa maneira, podemos dizer que o neoplatonismo influenciou pensadores da patrística, como Santo Agostinho, né? E Boécio também, além de influenciar o período posterior da filosofia cristã e medieval, que também tem outra corrente que mais na frente vai ver, que é a escolástica, né? Que é o São Tomás de Aquino. Com tudo isso, essa corrente ela trouxe bastante inspiração nos meados da Idade Média, né? Porque Santo Agostinho viveu naquele questão crucial, naquele desenvolvimento da Igreja Católica e pregava essa filosofia cristã, já que a Igreja ela discordava da filosofia grega, porque a filosofia grega afastava o homem da sua realidade. E a partir daí ele transformando a filosofia grega em uma filosofia cristã, e Santo Agostinho é um adepto da questão da fé, que só a fé poderia salvar. E o que ele fez? Ele fez a interpretação dessas ideias, desses filósofos da corrente neoplatonismo, como Porfírio e Plotino, e também as ideias que ele seguia do filósofo antigo, que era o Platão, já que foi inspiração dessa nova corrente neoplatonismo. Então, isso aí só foi o significado porque essa corrente foi muito importante nesses meados do século, né? E a partir daí também deu início nessa formação da filosofia cristã. Como eu falei, o fundador dessa corrente Plotino, do neoplatonismo, mas também o Amônio, né, que fundou essa corrente, e a partir daí teve outros adeptos a seguir essas ideias que influenciaram mesmo essa formação da religião cristã, ou seja, da filosofia cristã. Então, fique em casa, certo? Fique em paz, até a próxima aula.